Preciso do seu cargo. Atenciosamente, presidente Lula. Bem, não foi dessa forma que o presidente Lula demitiu o presidente da Petrobras. Ele, numa reunião com o ministro de Minas e Energia, ele simplesmente disse: olha, preciso do seu cargo. Ou seja, você está sendo demitido, né? A gente entendeu perfeitamente o que ele queria dizer. Normalmente os políticos, quando falam preciso do seu cargo, é para colocar um outro político, mas me parece que nesse caso não foi isto. Essas trocas políticas são geralmente para facilitar a convivência com o Poder Legislativo. Mas no caso do Prats não foi isto. Ele tirou o Prats porque ele não fez o que o Lula gostaria que ele fizesse. Interessante que isso tudo, de uma certa forma, mancha a imagem do Brasil, mancha a imagem do nosso dirigente, porque uma empresa do tamanho da Petrobras, ela tem um plano de investimento. Não é um presidente da República que vai fazer o atropelamento desses planos de investimento. Ele quer que a Petrobras construa refinarias, crie novamente, pela terceira vez, uma atitude que não teve sucesso no Brasil, que foi a questão da indústria naval. Esse último navio que ele fez no governo dele, no segundo governo dele, o navio foi ao mar 3 vezes e voltou porque entrava água dentro do navio. E o navio custou 3 vezes o preço do navio feito na Coreia. Então não tem sentido fazer uma indústria naval no Brasil. Isso tudo o Lula faz para atender os seus sindicatos de petroleiros, que é um sindicato forte porque tem nas costas uma empresa forte como a Petrobras. É um sindicato que quer ter influência, quer ter sua marca no governo. Então, o que ele pretende fazer não dá certo. Ele quer, em curtíssimo prazo de tempo, que volte a Petrobras a produzir fertilizantes. Olha, tudo isso são prazos longos, médios e longos prazos, porque são empresas, instituições, estruturas difíceis de serem realizadas a curto prazo. Ele quer isso dentro do próprio governo dele, porque ele está a fim de ter alguma obra para que ele possa ter o seu ânimo levantado, a população o veja como o grande líder, o Lula, aquele que... Bom, na verdade, o que isso nos assusta é que volta a corrupção e volta a projetos que nunca deram certo no Brasil. O Prats era um entendido na matéria de petróleo. Ele vai colocar agora uma funcionária de carreira da Petrobras, que não tem nenhuma convivência política. Então ela vai fazer o que o Lula quer. Então o Lula é o presidente da Petrobras. Engraçado que é bom a sociedade entender por que essa relação do Lula com a Petrobras. A questão de que ele sempre fala que a Petrobras tem que ter uma função social. Não tem que ter função social nenhuma. A função social da Petrobras é o que ela faz muito bem, pagar bons salários, ter uma tecnologia de ponta desenvolvida por técnicos brasileiros. E pagar impostos e pagar dividendos ao mercado, porque esse mercado que sustenta os grandes investimentos da Petrobras, não é o Tesouro Nacional. Essa ideia de estatais veio do pós-guerra ou um pouquinho antes, dos países que queriam manter uma certa hegemonia ou queriam crescer, que tinham um plano de desenvolvimento. A Petrobras, uma estatal, e esses países criaram estatais, mas no sentido de restabelecer a Europa ou fortalecer esses países. A questão social, na verdade, não era como o Lula pensa, que é para poder fazer investimentos em outros locais da Petrobras que interessem a ele politicamente. Era exatamente para fazer o crescimento do país. Essa ideia de fechar o país, de não ter concorrência, para que o país pudesse se reerguer pós-guerra. Pois bem, esse processo acabou em 1980. A Europa privatizou suas estatais porque
a sua economia já funcionava normalmente. E Lula e o Brasil, com essas ideias retrógradas, querem manter essa ideia de entidade social. A Petrobras não é uma empresa social, é uma empresa capitalista que depende da aplicação de bolsa. Essa brincadeira do Lula tirou 35 bilhões do preço da Petrobras. Então, a Petrobras não é dele, a Petrobras é dos brasileiros.